gente precisa mudar a nossa mentalidade. Entender que Jesus não nos chamou para ser escravos, para estar no meio da igreja como escravos. Olha que interessante. Talvez você fale assim, e quando eu estava lendo o texto, eu falei interessante, porque o texto de Gálatas, ele não é para o mundo. Aqui começa a história. Quando eu comecei a ler no início aqui, falando de Gálatas, você vai dizer assim, ué pastor, mas está errado, porque esse texto de Gálatas, ele não é escrito para o mundo. Coloca Gálatas 5:1 de novo aqui, por favor, ô Miguel. Permaneçam firmes na liberdade, ao qual Cristo nos libertou, e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Gálatas não estava sendo escrito para o mundo, no sentido de literalmente dizendo, que nem Romanos. Romanos está falando do mundo, daqueles que estão no mundo, de como eles vivem. Mas Gálatas não. Gálatas estava sendo escrito para uma igreja. E uma igreja que tinha conhecido a liberdade em Cristo Jesus. Mas que agora estava novamente entrando debaixo de um jugo de escravidão. Ali religiosa. Que ele estava voltando novamente a praticar coisas, rituais, regras judaicas. E aí Paulo está falando assim, como que pode? Vocês tendo conhecido a liberdade em Cristo Jesus, agora vocês estão retornando ao mesmo jugo de escravidão. Então, por isso que eu iniciei aqui a palavra, dizendo assim, olha, eu quero falar sobre 2 tipos de liberdade. Uma liberdade é essa prisão que o mundo está, e que Jesus tem que libertar, pode libertar, Ele tem poder para libertar essas pessoas que estão debaixo dessa prisão, que eu acabei de ler em Romanos, capítulo 1. Só que existe uma outra prisão, que é aquela que fala da opressão, daqueles que já foram libertos uns dias, como nós, mas que de uma hora para outra a gente passa novamente a viver como escravos. O mundo ele está literalmente preso, porém existem aqueles que já foram libertos dessa cadeia que o mundo vive, mas que estão dentro da casa, oprimidos. E é aqui que começa a ministração. Por quê? Às vezes nós estamos dentro da casa, mas nós estamos dentro da casa de Deus, mas nós estamos tendo atitudes ainda de escravos. Nós não entendemos a liberdade pelo qual Cristo nos libertou. E aí a gente começa a se colocar novamente debaixo de um jugo. Eu escutei uma mensagem essa semana que me inspirou a ministrar isso aqui, porque abriu os meus olhos. Sabe? E lá no texto que nós lemos no início, que faz parte da série de mensagens, fala que Jesus veio para quê? Para dar recuperação de vista aos cegos. Às vezes eu estou agindo assim. Eu estou dentro da casa, mas agora eu estou tendo a minha mentalidade ainda de escravo. Então eu peço que nesse momento o Espírito Santo mesmo abra os teus olhos espirituais, para você enxergar qual que tem sido o seu posicionamento dentro da casa. Pastor, mas eu não estou assim, eu não estou vivendo como o mundo vive lá. Mas às vezes nós estamos dentro da casa, e nós estamos tendo atitude de escravos. Gálatas, do capítulo 4 até o 31, não vou ler tudo isso, porque vai ficar muito longo o texto. Mas Paulo estava alertando os Gálatas, porque eles tinham sido ganhos. Eles conheceram as boas novas de Jesus, o Jesus libertador. Mas no decorrer do tempo, eles começaram a agir novamente como escravos. No decorrer do tempo, eles começaram a ter posicionamentos que não eram de filhos. Trocaram a graça de Cristo pela lei novamente. Eles queriam trocar. Paulo ele ficou totalmente decepcionado, irmãos. Por quê? Porque eles tinham conhecido a verdade. Eles tinham se tornado filhos, mas agora eles estavam novamente se colocando debaixo de um jugo de escravidão. Você quer ver a coisa mais triste para nós, para líderes, pastores? É quando você ensina algo para alguém e depois você vê a pessoa tomando uma atitude, você fala, cara, não foi isso que eu ensinei. Não foi isso que ele aprendeu de mim. Que atitude feia. Que horrível. Essa atitude que essa pessoa está tendo, não foi isso que ele aprendeu de mim. Por que ele está tomando essa atitude? Mas depende das pessoas. Você pode ensinar. Paulo estava aqui, ó. Quem melhor que Paulo? Paulo foi o maior missionário, o maior teólogo. E ele se deparou com isso. Ele falou assim, por que vocês estão tomando essas atitudes, Gálatas? Eu ensinei vocês. Eu estive... Paulo, quando vai elogiar Gálatas, ele diz o seguinte, quando ele vai elogiar Gálatas, ele fala assim, vocês me amavam tanto, que se precisasse arrancar os olhos de vocês para me entregar, vocês teriam feito isso. Porque provavelmente, Paulo, quando passou por lá, ele teve uma infecção nos olhos. E
Paulo com problema nos olhos, os gálatas amaram ele, como ele tinha ensinado eles, e cuidaram dos olhos de Paulo. E aí Paulo chega ao ponto de dizer assim: olha, vocês teriam dado seus próprios olhos para que eu pudesse receber a vista. Então Paulo agora estava falando assim: mas então como que vocês deixaram esse amor? Como que vocês deixaram esse procedimento de filhos para agora quererem voltar novamente a serem escravos? Você entendeu a revolta de Paulo? Paulo falou assim: olha, o que vocês viviam era coisa linda. E não é assim, irmãos. Às vezes nós estamos vendo, quando a gente se converte, meu Deus, não é assim? A gente se converte, vem para a igreja, aceita Jesus. Nossa, é um desejo de trabalhar, é um desejo de servir, é um desejo de cantar. E aí, quando vai passando o tempo, a gente começa a ter novamente atitudes de escravo. Não entende que nós somos filhos. Então, os gálatas estavam dentro dessa situação. Eles não tinham entendido que Jesus tinha libertado ele para a liberdade. E que eles não precisavam novamente se colocar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Só para vocês entenderem. Eu vou contar uma situação que eu escutei nessa pregação, achei fantástica. Ele deu um exemplo assim. Imagina e na hora que eu estava escutando essa mensagem, na minha cabeça estava vindo um discípulo. Estava vindo um discípulo. O pessoal vai reconhecer esse discípulo. Olha só que interessante. Já viu aquele filho? Primeiro esse aqui. Aquele filho certinho, que não dá trabalho para o pai na escola. Olha o exemplo que eu estou dando para vocês entenderem como que funciona. Não dá trabalho para o pai na escola, gosta de estudar. Ele é sabe assim, um cara, gente boa demais, obediente ali, sabe, nunca dá trabalho. Mas ele é distante da família. Ele gosta mais de ficar dentro do quarto do que, não dá um abraço no pai e na mãe para dizer: olha, eu te amo. Não dá sabe assim, calma que vai vir mais aí, por aí. Calma. Mas assim, não demonstra carinho. Entendeu o que eu estou falando aqui? Eu não estou falando que é amar a pessoa, pelo contrário. Eu estou falando assim, não demonstra carinho. Então é um filho muito bom, obediente, estudioso, não dá trabalho para o pai e para a mãe. Mas ele é distante, ele valoriza às vezes mais os amigos do que a própria família. Então fica lá dentro do quarto, jogando videogame, mexendo no celular, não tem tempo. Quando é para sentar na mesa, em vez de ele aproveitar a família, não, ele fica jogando na mesa. E você fica olhando para aquilo e fala assim: larga o celular um pouco, fica aqui com a gente. Sabe, esse filho? Mas é obediente, é legal, é um menino educado, uma menina educada. Então, mas só que é distante, sabe? Por outro lado, existe aquele filho que ele dá um trabalho, cara. Não, apronta direto. Pisa na bola. Não, presta atenção. Vive pisando na bola. Não gosta de estudar. O pai tem que ficar pegando no pé dele para ir para a escola. Tá lembrando alguém? Não, escuta, aí tem que ficar lá falando para ele: olha, cara, estuda, cara. Faz um curso, aprende. Aí ele vive em confusão, de vez em quando ele pisa na bola, arruma uma confusão, e é aquele estresse para a família. Mas ele, porém, é um filho carinhoso. Abraça o pai e a mãe. No dia dos pais vai lá dar um abraço e diz que ama o pai. No dia das mães vai lá, acorda mais cedo para ir na cama, dar um beijo na mãe, dizer que é o feliz dia das mães. O outro filho é obediente e tudo, mas não faz isso. Esse desobediente não, ele vai lá, ele faz isso. Aí, ele deu um exemplo assim, falou assim: aí o cara faz assim, quando ele arruma um emprego, sabe o que ele faz? Esse filho desobediente, vai lá, ele gosta de agradar, então ele vai lá, compra um perfume, uma bolsa para a mãe, uma calça, e dá para a mãe. E aí a mãe pergunta para ele assim: rapaz, você começou a trabalhar agora, comprou essa, quanto que foi essa calça? Fala: mãe, não pergunta isso não importa o valor, eu quis agradar a senhora. Mas quanto que é? Não, foi R$1.200. Um chinelo de R$400. Sabe aquele negócio assim? Aí a mãe fala assim: mas rapaz, o pai fica desesperado, fala: rapaz, você tá louco? Seu primeiro salário, você ficou devendo já, você recebe 1.000. Não, mas eu queria agradar a minha mãe. A gente fica pistola, porque é um irresponsável, não sabe lidar com dinheiro. É um irresponsável, não é verdade?
Agora eu vou te fazer a pergunta. Sim, você não precisa responder com a voz. Qual dos dois te traz mais alegria? Aquele certinho, que cumpre regras, mas que não demonstra amor nenhum, que é distante da família. Entenda. Eu vou fazer que nem aquele meme. Eu não estou falando de família natural. Não tem um meme que fala assim? Dito tudo isso, eu não estou falando de família natural. Na igreja é a mesma coisa, irmãos. Tem aqueles irmãos certinho, cumpridor de regra, faz assim, serve tudo certinho, mas é distante do pai, é distante da família. Acaba o culto, é o primeiro a... Cara, não deu nem tempo de eu cumprimentar. Cara, ia perguntar pro cara se estava tudo bem, como que tá as coisas. Acaba, tem uma reunião, ele fica lá no canto isolado, todo mundo ali conversando, mas ele fica lá no cantinho. Mas ele vem, ele está ali e tal. E tem aquele que às vezes pisa na bola. A igreja é formada por pessoas assim, né? Que aí chega. Você sabe que você olha para a cara dele e você pensa, bicho, camarada, sem vergonha. Mas vem beijar o cangote do pastor no culto. Beija o cangote do pastor. Depois manda essa pregação pro Murilo, pastor. Para Murilo. Não estou falando dele não aqui não, viu? Mas manda para ele lá. Vem todo descarado. Ô, pastor, meu melhor pastor. Rapaz. E entenda algo. Eu quero fazer essa pergunta para a família. Para o pai, para a mãe. Quem dá mais prazer? O certinho distante? Ou aquele que pisa... Eu não estou aqui autorizando ninguém então quer dizer que eu posso me arrebentar no mundo e fazer... Não é isso. Você vai entender que nós vamos falar aqui da característica do filho. Mas o que eu estou dizendo é que não é a realidade da igreja. O que faz tudo certo, mas não se relaciona com você. Ou o que pisa na bola, mas demonstra amor e não foge do relacionamento. Porque tem gente que foge de relacionamento dentro da família de Deus. Porque o escravo é assim. O escravo não quer ter relacionamento, ele quer cumprir. Qual que é a minha obrigação? É carregar 10 sacos de cimento, eu carrego os 10 sacos. Mas eu não quero conversar com ninguém. O filho não. O filho às vezes tem que brigar com ele para ele carregar o saco. Às vezes o filho vem pintar o prédio e fica aqui batendo papo aqui com os outros, atrapalhando os outros. Mas tá ali, ele quer estar no meio. Você está entendendo? Na igreja muitas vezes é assim, irmão. Acontece assim também. Tem gente que está na igreja, mas tem um comportamento só de cumprir coisas. Vem para o culto, obedece certas regras. Também não são todas, mas algumas eu obedeço. Faz o que manda fazer, igual um escravo. O escravo, ele faz coisas porque ele não tem opção. Então, tipo assim, eu estou fazendo porque eu estou na escala. Se eu não estiver na escala, nem faria. Nós começamos o culto aqui 15 minutos antes para a oração. E aí a gente abre para orar aqui. Talvez tenha alguém que pense assim, eu não estou na escala, não sei o que, não vou nem lá orar antes. Porque eu vou cumprir regras, se eu não estou escalado, então eu não vou. Você está entendendo isso? Vocês, os que pregam aqui na igreja, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos ver se vocês agem dessa forma. Quando vocês vão vir para uma reunião de domingo, aqui da igreja, vocês que pregam aqui, tá? Um monte de gente prega aqui. Vocês deixam uma palavra reserva guardada de oferta e uma palavra de ministração guardada, tipo assim, se caso acontecer de chegar lá, e pode acontecer, o ciclano passou mal, eu preciso escolher alguém na hora para ministrar. Sabe o que o escravo vai falar? Que tem a mentalidade de escravo. Não era eu que estava escalado. Eu não tenho que me preocupar com esse tipo de coisa. Quem estava lá é ele lá que tem que cumprir a regra. O filho não, o filho vai lá, vai fazer. Eu estou fazendo uma aplicação bem prática. O filho vai fazer dizendo assim, não, pode acontecer do meu irmão passar mal, chegar atrasado, acontecer alguma situação, e eu vou estar preparado. Porque essa pessoa, ela entende o que é ser família. Então o escravo, ele só faz coisas porque ele não tem opção, senão ele vai ser punido. Então se eu não aparecer, eu vou ser punido. Se eu não fizer, vou ser punido. Por outro lado, tem gente que não vem com essa postura de escravo. Ele vem para encontrar uma família, cara. Ele vem para encontrar um lugar onde ele vai ter um pai, uma mãe espiritual, vai ter uma família, irmãos, que vai dar prazer.
Ele quer ser família, ele ama a igreja, ele entende os processos que a igreja está passando, ele tem prazer em estar no meio da igreja, ele é filho, ele não é perfeito. Você está entendendo o que eu estou falando? Que não é perfeição? Ele não é perfeito, mas ele tem prazer de estar no meio da família. Pastor, olha, vai dar tempo, hein? Como que nós vamos sair disso? Pastor, olha, você comentando aí, eu comecei a observar que eu comecei a ter umas atitudes assim, meio de escravo. Talvez você não está preso ainda, mas você começou a ter atitudes, está sendo oprimido para se tornar um escravo. Como que nós fazemos então para nós sairmos da escravidão, para não permitirmos que isso aconteça com a gente? Primeiro, nós precisamos deixar o legalismo de lado. Olha que eu estou falando, pensa numa pessoa que gosta de lei. Eu gosto de regra. Eu estava falando para a Yumi naquela conversa que a gente teve no início, falei, Yumi, eu trabalhava no mercado. E trabalhando no mercado, eu nunca deixei minha barba grande. Porque a regra do mercado era, não pode ter barba. E eu achava um absurdo a regra, mas cumpria a regra. Conversei com a minha encarregada várias vezes, mas por quê? Os produtos que eu mexo não tem nada de alimento, não tem nada de... Tudo bem, o pessoal que está lá dentro fatiando queijo, fatiando mortadela, mas eu estou mexendo com sabão em pó. Ela falou assim, mas é regra. E o ano que eu trabalhei lá, eu cumpri a regra. E aí alguém falava assim, cara, mas não fala, não, mas não é a regra do mercado, então eu cumpro, eu gosto. Só que é interessante porque nós precisamos deixar de ser legalistas muitas vezes. Olha que interessante. Às vezes a pessoa ela cumpre regras, ela até cumpre regras, mas porque ela tem uma mentalidade de escravo. Olha que interessante. Ela não quer relacionamento, ela não quer se envolver, não quer se relacionar com ninguém. De vez em quando ela convida alguém, de vez em quando ela até... Mas ela não quer ter relacionamento, mas ela consegue e cumpre algumas regras. Quando nós pensamos como escravos, nós fazemos as coisas então só por fazer. Então é tipo aqui, ó, é o que eu estou falando. Eu estou escalado, então eu chego na escala, porque eu estou escalado. Se eu não estou escalado, eu não me preocupo. Irmãos, eu fui ministrado, o final, assim, ó, o sentimento dessa pessoa que é legalista, presta atenção em mim aqui, ó, a pessoa que é legalista, o problema dela é o seguinte, o sentimento dela vai ser assim, eu faço tudo certinho, então eu preciso receber reconhecimento. Ó, vê só. Eu não falto em nenhum discipulado do apóstolo França, que é o apóstolo que dá cobertura pra gente. Eu não falto em um discipulado. Não chego atrasado, como eu falei. Que horas que é para estar lá? 9 horas, eu chego lá 15 para as 9, 10 para as 9, chego antes. Qual é o problema? O problema é que aí eu começo a olhar e ver outros que não estão cumprindo aquilo, que não vão, que não aparecem, aí eu fico assim pensando. Aí o legalista começa assim, pô, mas eu cumpro regras. E o pior não é isso, o pior é você ver o apóstolo indo lá e elogiando outra pessoa. E aí você fala, ué, eu cumpro regra, eu chego certinho, venho todos, não falto nenhuma vez. E ele está elogiando um outro pastor que faltou, dizendo, hoje o pastor não veio, está com a família dele, Deus abençoe. Eu abençoei ele falando assim, é isso mesmo, se divirta. E qual é o perigo disso? Quando nós somos legalistas, nós começamos a querer que os outros sejam cobrados no mesmo nível que a gente. Então você fica incomodado. O pastor só chama a minha atenção. O pastor me cobrou porque eu cheguei atrasado, mas tem ciclano que não chegou atrasado e ele não falou nada. Você está entendendo isso aqui? Então nós precisamos deixar o legalismo de lado, entender que nós somos filhos, que filhos são corrigidos. Às vezes o pastor não cobra aquele que chega atrasado, porque ele não te dá liberdade mais. E aí você olha e fala assim, viva a sua vida, cara, eu não tenho como te cobrar mais. Então se eu estou te cobrando, é porque eu ainda estou enxergando em você o quê? Você é um filho, você não precisa passar por isso, você não precisa se perder. Está entendendo isso? Olha só, no final o sentimento dessa pessoa de legalismo é o seguinte, eu quero ser reconhecido, eu estou fazendo tudo certinho, ou Deus tem que me abençoar. Por isso tem gente que se afasta, porque ele fala assim, pô, eu faço tudo certo. Já viu alguém falar isso para você? Eu estava na igreja direitinho, estava indo em todos os cultos, estava indo nas orações, participava da célula,
Mas as coisas não aconteceram na minha vida, porque a pessoa age com Deus como um legalista. Se eu estou cumprindo regras, então Deus vai me abençoar. E não é assim. Nós devemos nos relacionar com Deus como filhos se relacionando com o Pai. Quando foi a Rede de Mulheres? Mês passado? 21? 20? Dia 20, eu fui ministrado num nível extremamente profundo. Mais do que qualquer pregação que eu tivesse escutado de um pregador internacional. De um pregador renomado. O que aconteceu dia 20? Dia 20, teve a Rede de Mulheres aqui na igreja. E aí, as mulheres fizeram tudo. Tocaram louvor, pregaram, convidaram a pastora de fora para ministrar, a pastora Jaque. Pregaram, cantaram louvor, fizeram as brincadeiras delas aqui, deram presente uma para outra. E aí, antes de começar o culto das mulheres, eu estava preocupado. Falei, meu Deus. Não, um dia antes ou 2 dias antes, o pastor Marcelo falou, pastor, quem é que vai ficar lá com as mulheres? Porque elas vão estar lá, tem a porta, vão estar a mulher sozinha. Como que faz? Eu falei, pastor, não tinha pensado nisso não. Ele falou, pastor, se der eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que deixar a minha filha aqui, minhas meninas, e eu vou vir para cá. Eu fico lá do lado de fora lá. Aí é bom que eu ajudo no estacionamento e tal. E aí tudo bem. Deu sexta-feira, dia da Rede de Mulheres. Eu estava querendo vir para cá também. Estava sem carro, meu carro estava quebrado. Falei, vou ter que ir de ônibus, me preparei. Aí eu lembrei da câmera da igreja. Falei, não, vou ficar com a câmera da igreja, vou ficar acompanhando a parte de fora. E quando chegar alguém, de repente eu vou para lá. E aí eu vi o carro do pastor Marcelo encostando, deixou a mulherada. E daqui a pouco o carro dele sumiu, ele foi lá para casa buscar algumas coisas. Nós ia fazer o churrasco dos homens no sábado. E ele falou assim, pastor, eu vou lá para a igreja lá que eu vou ficar do lado de fora. Olhando lá, porque aí as mulheres estão lá dentro, eu fico lá fazendo a segurança, olhando lá as mulheres, né? E eu falei, não, então vamos junto, pastor. E aí ficou nós dois aqui, do lado de fora, conversando, as mulheres, o pau torando aqui dentro, aqui, louvor e tal, e glória, e presente, e gritaria, meu Deus, uma gritaria, e comemora, e ganha não sei o quê, e eu lá do lado de fora. Acabou o culto, nós fomos embora. E aí o Espírito Santo me visitou. Falou assim, o filho age dessa forma. O filho vê a necessidade da família e ele se coloca à disposição. Ele não estava escalado. Eu não tinha falado para ele, pastor, vem para poder ficar lá do lado de fora. Ele entendeu, as mulheres estão lá e eu preciso proteger as mulheres da igreja. Pastor, você nem imagina o quanto você ministrou meu coração. Eu falei, pai, é disso. É isso que nós temos que entender. Nós temos que entender que é por isso que a gente não pode deixar uma mulher aqui do lado de fora esperando o Uber e ir embora com a minha moto. Acabei o culto, estou indo embora. Não. Nós ficamos aqui aguardando a última pessoa a pegar o Uber, se vai pegar o Uber para ela ir embora. Para ter certeza, essa mulher não vai ficar aqui do lado de fora sozinha. Mas isso só entende os filhos. Só entende. O escravo não. O escravo olha e fala assim, eu estou escalado? Não. Então, eu não preciso me preocupar com isso. Eu só faço o que me é obrigado. Eu não estou aqui falando da coisa da dinâmica da igreja. Eu estou dando um exemplo só para vocês entenderem como nós com o tempo começamos a agir como escravos. Nós começamos a esquecer. Nós tínhamos ensaio do louvor aqui. A Heloísa nunca voltou embora para casa sozinha. Eu falava assim, eu quero que trate minha filha igual eu quero que as filhas dos outros sejam tratadas igual a minha filha é. Quando a Heloísa vinha para o ensaio, nunca ela voltou sozinha para casa. Quando ela estava aqui, eu falava assim, pessoal, fica aí, eu vou levar a Heloísa em casa, vou deixar ela lá na casa dela, porque é a filha de um irmão meu. Mas eu tinha obrigação de fazer isso? Não. Mas eu faço parte da família. E quando eu faço parte da família, eu não tenho uma mentalidade de escravo que eu faço só o que me é obrigado. Eu faço aquilo que tem que ser feito para o bem da família. Os irmãos estão me entendendo? Que não é uma bronca. Eu estou explicando para os irmãos como nós, com o decorrer do tempo, nós começamos a agir como escravos. E a gente não pensa nesse tipo de coisa.
Isso é um extremo, é aquele que pensa. Agora tem um outro extremo. O outro extremo é, para nós sairmos da escravidão, nós precisamos deixar o cinismo. Presta atenção. Primeiro, eu tenho que deixar o legalismo. É regra, como que é? Estou escalado, não estou não. Cara, eu tenho que ter preocupação. Eu faço parte de um corpo. Eu tenho que ter preocupação. De olhar para o meu irmão e saber, peraí, se meu irmão está bem, não está. Agora, e o cinismo? O cinismo é aquela pessoa que ele vem para a igreja, mas ele quer viver a vida da maneira dela. Até assiste culto, participa de alguma coisa, até chora no louvor, mas ao sair, se eu tenho vontade de pecar, eu não estou nem aí ligando para nada. A minha regra é o seguinte: se eu acho que não é pecado, então eu faço. Não pensa na consequência, não pensa na família. O evangelho, ele cumpre até onde ele quer. Quando alguém pergunta para ele, ele ainda fala assim: não, eu sou crente. Mas ser crente agindo dessa forma, com essas atitudes, dessa maneira, isso não é atitude de crente. Mas ele vai falar que é. Porque o cínico, o que eu estou falando na questão do cínico, é assim: ele vive como dizendo assim: não, eu estou ali, mas eu faço o que eu quiser, o que eu querer. Eu faço o que eu querer. Eu vivo da maneira que eu quiser. E palavrão, vivo também. Se eu quiser beber, eu bebo. Eu não aguento chegar um final de ano, que aí eu me perco. Já começo a ficar com vontade de tomar uma, sabe? E não pensa que, opa, eu não sou mais escravo. Quando alguém pergunta para ele até fala: não, eu sou crente, mas não tem mudança de vida, vive uma vida dupla. É o que pensa assim: Deus entende minhas fraquezas e sabe que eu sou desse jeito, então não tem problema. Essa é a segunda situação. Então a primeira, a pessoa é legalista demais, segue regra, mas não quer envolvimento com ninguém. A segunda, ela vem até é gente boa, cara. Sabe gente boa? Aquele cara, gente boníssimo, mas não quer mudar de vida. Então está no meio da igreja, mas não está. Por último, para encerrarmos, existe aquele que se enxerga verdadeiramente como filhos. E aí eu quero orar a Deus para que seja você, para que seja eu nessa manhã, que entende, que se enxerga e age como filho no meio da casa. O filho, ele não é perfeito, como eu falei, mas ele não quer decepcionar o pai, a família. Às vezes, irmãos, às vezes eu estou nervoso, irmãos. Às vezes eu passo por uns perrengues, fico nervoso, mas eu não tomo algumas atitudes. Eu não vou para a fila para dar tapa em alguém, sabe? Porque eu sei a minha consequência, eu sei quem eu sou. Depois eu vou ter que pregar Jesus para aquela pessoa. Como que eu vou arrumar uma confusão numa fila? Não, eu sei quem eu sou. Mas o filho não é perfeito. Às vezes quando ele dá uns tapas aí na fila, arruma uma confusãozinha. Às vezes eu estou nervoso, irmãos, mas eu olho assim e falo: Deus, eu não posso fazer isso porque eu tenho a igreja, eu tenho minha família espiritual e minha família natural. Calma aí, meus filhos vão sofrer se eu tomar uma atitude dessa. Eu tenho que pensar nisso. Eu não posso tomar a decisão na raiva, sem temor. Eu tenho que pensar na minha esposa. Eu tenho que pensar na consequência que vai ter para minha esposa, para os meus filhos. Em muitos momentos, irmãos, quando você pensa assim, que tem um pensamento de filho, você vai acabar honrando a Deus, sabia? Por quê? Tem coisa que eu gostaria de falar para algum pastor lá que está comigo lá na aliança lá, né? Aí eu falo assim: mas eu não vou falar, porque se eu falar para ele vai ficar chateado e vai ser um problema para o apóstolo. E eu não quero causar problema para o apóstolo, então eu vou evitar problema. Você está entendendo? Então, por honrar ele, o que eu acabo honrando de tabela? Deus. Porque eu estou honrando meu irmão, meu pastor, meu líder, minha irmã. Eu acabo honrando a Deus. Às vezes a Dani digita umas mensagens, vai mandar umas mensagens, aí eu falo: deixa eu dar uma lida. Quando eu leio, eu falo assim: olha, apaga essa mensagem, escreve direito. Do jeito que você está escrevendo aí vai dar problema. Pensa bem. Do jeito que você está escrevendo vai dar, olha, pensa bem, vai arrumar um problema para nós. Mas isso só acontece na minha casa, não acontece na casa dos outros, né? Não acontece.
Aí eu falei assim, ó, pensa bem, porque ó, você escrever desse jeito, a pessoa vai entender assim. Não, mas não é isso não. Eu falei, então deixa bem claro que não é isso que você está pensando. E aí, o que ela faz? Ela me obedece, né, se submete a isso, não, verdade. Arruma. No final das contas, ela está honrando quem? O próprio Deus. Por quê? Eu não estou fazendo mal para a família, não estou arrumando problema para a minha família. Quando você honra alguém que ama, você acaba honrando a Deus. Um filho que obedece o pai, ele honra a Deus, cara. É o primeiro mandamento com promessa, é o quê? Honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Então se você honra seu pai e sua mãe, no final da sua você está honrando quem? Deus. E dentro da igreja também é assim. Quando nós honramos um irmão, nós estamos honrando a Deus. Quando nós obedecemos um pastor, nós obedecemos a Deus. No sentido, claro que sentido bíblico, eu não estou falando de nada absurdo. Você não sabe aqui o que nós estamos falando. Então, calma aí, eu não vou tratar meu irmão de qualquer maneira, minha irmã de qualquer maneira. Eu vou entender o que Deus... Mas eu não quero ser um legalista, alguém que vive por regras e que coloca regras nos outros, não. Eu quero viver como filhos. O filho não é perfeito, mas ele entende o seu lugar na família. E quando o pai ou a família tem uma vitória, ele vibra. Quando alguém honra o pai, ele vibra. A pergunta é, qual que é o nosso sentimento com relação à igreja? Quando algum irmão conquista algo, quando o irmão é promovido. Ó, teve um irmão aqui que foi promovido, entre aspas, a trabalhar mais na empresa dele. E toda vez que ele vem conversar comigo, que ele está, ô pastor, agora o negócio não sei, vai ser apertado. Eu falo, cara, você está tendo a melhor oportunidade da sua vida. Aproveite essa oportunidade. Você agora vai, cara, você vai deslanchar. Eu não posso ficar enciumado, desejando que, não, isso mesmo. Você vai conquistar, cara, Deus está abrindo uma porta para você enorme. Vai mesmo. Então às vezes, qual que é a nossa relação com a igreja? Quando conquista algo, eu trato de qualquer maneira. Quando a gente vai fazer um evento, o Family Day. Vai ter o Family Day aí, hein? Qual que é o meu sentimento? Se der, eu vou. Quando der, eu passo meu nome. Vai ter agora o Song, agora o Seminário Song. Qual que é o seu sentimento? Glória a Deus. Rapaz, vamos trazer o Pablo Costa. Um rapaz que ministra fora do Brasil. Vai estar aqui. Qual que é o meu sentimento? Quando der, eu faço a inscrição, pastor. Se der. Quando puder. Rapaz, você não entendeu nada. Cara, é uma conquista para nós. Nós estamos fazendo, é o terceiro ou quarto ano que nós estamos fazendo um seminário de louvor, que não tem na visão. Nós estamos fazendo aqui, promovendo um seminário para cuidar de adoradores. Qual que deveria ser meu sentimento? Qual que deveria ser o seu sentimento? O Family Day. Nós vamos ter a oportunidade de levar famílias, de levar amigos para lá, de ganharmos vidas naquele lugar, de ministrar a palavra, de termos um tempo de lazer. Mas é assim, pastor, eu vou ver se vai dar para mim ir, porque eu tive que sentar com 2 líderes aqui da minha igreja. Eu falei assim, irmãos, vem cá, deixa eu te explicar uma situação. Você não está entendendo. Foi o Guilherme e a Nayara. Como que é? Vocês estão falando que não sabe se vai? Que não concorda? Porque são filhos eu posso falar. Chamei na minha casa, falei, vem cá, senta aqui na minha mesa, vem comer uma pizza. Pensa numa pizza gostosa. Pizza boa, irmão. Boa. Sabor discipulado. Obrigado. Aí, ó. Não, tá tudo bem na mesa, tava maravilhosa a mesa, eles felizes, vamos, ô pastor, fazia tempo, hein, vamos. Quando comeu a última fatia, eu falei, peraí, vamos conversar aqui agora? Aí a pizza começou a dar uma embrulhada, eu falei, não, vem cá, vamos conversar. Eu não estou acreditando que eu estou escutando isso de vocês. Não, pastor, não foi bem assim, não, calma, vamos lá. E, pau, Deus abençoe. No final você me entendeu, eu entendi. Estão com a gente aqui há 16 anos e eu estou tendo que explicar para eles que a gente está fazendo um evento que nós temos que ganhar vidas, ganhar pessoas. 16 anos! Mas vai passando o decorrer do tempo, a gente começa a se tornar escravo. E aí é o seguinte, se eu estou na igreja eu estou bem, estou cuidando da minha vida, acaba o culto, eu corro e vou embora, não tenho que cumprimentar ninguém, conversar. Eu não quero relacionamento, eu só quero só... E aí de vez em quando eu tenho que sentar e falar assim, ei,
Vocês são filhos, não são escravos. Concluindo, então quando nós temos eventos que vão ocorrer, você vibra ou se esconde? Você celebra ou age com indiferença? É uma pergunta para você pensar. Porque no começo a gente está disposto a ir para longe. A gente está disposto a pagar o preço, a vir o horário que precisar, fazer o que tem que fazer. Mas aí com o tempo a gente começa a se tornar escravos novamente. E aí Cristo fala, não foi para isso que eu te chamei, foi para a liberdade que eu te chamei. Não é para isso. Nós precisamos voltar a se relacionar como igreja, e com os irmãos e com Deus, como filhos. Apesar de eu saber que Ele é o nosso dono, nosso Senhor. Paulo fala sobre ser escravo de Cristo. Hoje eu sou escravo, tudo bem. Mas o que eu estou tentando dizer é que a nossa mentalidade não pode ser de um escravo. Nós não podemos começar a agir como escravo. Concluindo, Paulo, ele alertou os Gálatas dizendo, agora eu vou falar com as minhas palavras aqui. O que Paulo estava querendo dizer assim, fala assim, uma vez que vocês foram libertos das prisões desse mundo, vocês se tornaram filhos. É o que Paulo está dizendo para Gálatas. Olha, vocês foram libertos dessa prisão aí. Vocês não vivem mais como eles viviam. E vocês se tornaram filhos, Gálatas. Ministério Corpo, vocês são filhos. Líder de célula, você é filho. Você não é escravo. Não é. Você pode estar agindo como escravo, mas você não é. Não quero um monte de escravo aqui liderando célula. Porque o escravo só faz aquilo que manda, só faz aquilo que é obrigado, só faz aquilo que está na regra. O filho não, o filho vai fazer aquilo que é além do que ele pensa. Eu sei que não era aí, mas eu vou fazer. Uma vez que vocês foram libertos das prisões do mundo, se tornaram filhos, não sejam Gálatas, oprimidos novamente, tendo atitudes e pensamentos de escravos. Eu não sei, irmão, há quanto tempo você está aqui com a gente? Tem algumas pessoas que estão bem recentes no nosso meio, aqui. Então não sei se você chegou aqui há um mês ou há anos. A questão é, como você se enxerga? Como você tem agido? Ou como você vai agir daqui para frente? Eu quero ser filho? Ou eu quero agir como escravo? Seguindo regras, legalista, fazendo só o que me é obrigado. O Jesus das boas novas, Ele tem poder para nos libertar, amém? E nos tornar filhos. Eu estou falando isso aqui, irmãos, porque acontece isso comigo. Às vezes eu estou indo lá para o café do apóstolo França, lá que ele discipula os pastores, aí eu vou. De vez em quando, eu estou sentado lá, e eu falo, Deus, essas atitudes que eu estou tendo aqui não é mais do que de quando eu cheguei, não. Eu estou começando a me perder. Eu preciso voltar novamente a ser filho. E aí sabe o que eu faço? Eu me aproximo mais. Se eu comecei a chegar 5 minutos atrasado, aí eu falo, agora não, agora eu vou chegar 10 minutos antes. Não é por causa de uma regra, ninguém me mandou. Você está entendendo? Ninguém mandou, porque não é regra. Mas é porque eu entendo que eu sou filho. E como eu sou filho, então não precisa ninguém ficar impondo regra para mim. Jesus das boas novas tem poder para nos libertar, para nos tornar filhos, com caráter de filho, com atitude de filho que glorifique a Deus. Eu não sei qual que é a sua realidade hoje, mas uma coisa é certa, Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem novamente submeter a um jugo de escravidão. Olha, eu sei que essa palavra parece dura, mas é um alerta para nós, porque lá em Apocalipse, já terminei, tá? Em Apocalipse capítulo 2, se eu não estou enganado, ou 3, eu não vou, mas ele vai falar assim, olha, o que eu tenho contra vocês é que vocês deixaram o primeiro amor. Ô Robson, será que é possível ainda passar um videozinho? Eu mando para ir, dá? Eu vou encerrar com esse vídeo aqui. É 1 minuto o vídeo, acho que nem isso. Tá bom, vou mandar para você. Perdão que eu acabei. Mas age como filho, não como. Ó, não passou o vídeo, então não vou rodar.
O escravo pensa assim, entendeu? Tá bom, calma aí. Ô Daniel, é aquele vídeo lá que eu te mandei, sabe? Você consegue... Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá no... Eu tenho pouca conversa com o Daniel aqui, vai ser fácil de encontrar. Agora eu tô mandando teste psicológico para saber quem é o Daniel. Tô fazendo uns testes com ele, eu mando... E tem 4 garfos, aí eu mando assim, escolhe um dos 4 garfos, Daniel. Aí o Daniel escolhe um, eu vou lá... Deixa eu ver como que é. Leal. Gosta de... Aí fala, isso aqui tá bom pra você, Daniel. Aí depois eu mando a resposta pra ele. Quando eu não gosto muito, fico olhando assim e falo, Daniel, acho que tem que mudar. Esse garfo que você escolheu aí não é muito legal não, hein? Eu mandei, irmãos, eu mandei um teste psicológico pra ele, brincando. Falei, Daniel, escolhe um garfo aí. Eu tinha escolhido já. Quando eu mandei o que eu tinha escolhido pra ele, ele leu e falou, pastor, é você todinho. Eu falei, aí ele já tinha escolhido um. Eu falei, e o meu? Eu falei, calma aí que eu vou te mandar aí. Ele falou, rapaz, esse negócio aqui não é de Deus não. Não é possível que... Tá me desvendando aqui no teste psicológico. Aí eu tava lendo o teste, eu falei assim, Daniel, isso aqui é você, ó. Aí tem um teste psicológico, eu tô dando tempo pra eles baixar o vídeo lá. Era uma mesa assim, aí você tinha que escolher o local pra sentar. Tinha 10 lugares. Escolhe um lugar pra você. Qual que é o lugar que você sentaria? Aí eu falei, olhei lá, falei, sento nessa. Aí mandei pro Daniel, escolhe um lugar pra sentar aí. Aí o Daniel foi lá, eu escolho tal. Aí eu fui ler lá. O teste falava assim, como que é que falava o teste? Deu certo? Isso, calma, só segura um minuto aí que eu tô aqui segurando o pessoal. Olha o da cadeira, ele escolheu a cadeira e dizia assim, ó. Cadê? Aqui o 9. É o 9, né, Daniel, que você escolheu? Ó. Você precisa sentir apoio do líder e permanecer dentro da sua... Não é esse não. Esse aqui foi o que a Laís escolheu. Mas tá aqui. O do garfo é maravilhoso. O do garfo, eu falo, Daniel, é você aqui, ó. Rapaz, fala, rapaz, esse negócio do garfo agora eu vou dar para todos os irmãos para puxar, para ver qual que é o garfo que come. Amém? Deu aí? Irmãos, escuta aqui. Esse vídeo, eu queria passar ele no início da pregação. Por isso que como eu não passei, eu falei, deixa para lá. Mas é do Paulo Júnior, inclusive ele estava um tempo sem pregar. Agora ele está voltando agora ao ministério de novo. Um homem de Deus. E ele fala uma coisa brutal para nós que somos da igreja. Você viu que a ministração, eu comecei falando do mundo, mas eu falei, nós temos que tratar aqui com a gente. Olha o que ele vai falar, vê se sai o áudio aí, Robson. Quando os pecados que você comete são praticados sem que você tenha peso na consciência, é sinal que você precisa de um avivamento. Quando o desejo de ser santo ou de ser como Jesus deixa o seu coração, nem parecer com Jesus. Esse é o sinal que você precisa do avivamento. Quando as atividades da igreja não geram... Quando as atividades da igreja não geram mais prazer, a gente precisa de um avivamento. Tô vindo... Nem queria estar lá. Sabe quando a pessoa vai subir para tocar aqui, ela fala assim, eu nem queria estar aqui, cara. Você precisa de um avivamento. Quando os esportes, o lazer, ocupa mais a sua vida do que as coisas espirituais, nós precisamos de um avivamento. Quando o pecado não gera em nós mais arrependimento, nós precisamos de um avivamento. Quando o desejo de se parecer com Jesus, e aqui eu vou acrescentar, com Jesus, de ser santo, de se parecer com Ele, de ser filho e não escravo,
não estiver mais dentro do teu coração, nós precisamos de um avivamento. Não é uma questão de fazer coisas. Não é uma questão de fazer coisas. Eu estou ensinando uma igreja, eu estou indo lá na Manaim, e eu estou ensinando louvor lá, prática de banda com eles. E ontem a gente fez um louvor. E no começo eu estava cansado, sabe assim? Estressa bastante você ter que ensinar pessoas. É difícil. Não é para qualquer um. O Daniel fala, pastor, isso não é para qualquer um. E não é mesmo. Ensinar é difícil. Porque as pessoas resistem ao ensino. Mas quando chegou no meio do louvor, eu comecei a olhar para aquilo e falei, Senhor, eu não posso vir aqui só por vir. A tua presença tem que estar nesse lugar e eu tenho que sentir prazer nisso aqui. Rapaz, parece que virou uma chave assim. Virou um avivamento no ensaio do louvor. Quando nós precisamos de um verdadeiro avivamento, irmão. Eu queria orar com você. Eu não sei como tem sido a sua atitude. Se tem sido de escravo, de filho. Como que você se vê dentro da igreja? Como que você se comporta dentro da igreja? E no mundo? Lá fora você xinga, não fala, eu sou filho, eu sei que eu sou filho. Tem atitude que eu não posso ter porque eu sou filho. Não vou me corromper. Eu queria orar por você, amém? Vamos fechar nossos olhos. Baixar sua fronte aí, se você puder orar ao Senhor agora. Não sei como que está